Imagina você numa reunião com o financeiro da empresa ou com algum cliente grande e alguém fala: o CAC está acima do LTV, precisa ajustar o payback, e você fica ali fingindo que entendeu. Se você ainda não sabe quais são os termos financeiros que devem ser usados no marketing, esse vídeo vai acabar com esse problema de vez. Então, finalmente, chegou um vídeo que vai fazer você começar a falar a linguagem aí do financeiro. Nesse vídeo você vai aprender termos financeiros que todo profissional de marketing precisa dominar, não para virar contador, mas sim para ter credibilidade, conseguir mais verba para o seu projeto e tomar decisões melhores com o dinheiro da empresa. Então, se você trabalha com marketing e ainda não sabe o que é LTV, valor esperado, EBITDA, você está deixando dinheiro na mesa, então fique aqui. Por muito tempo, o marketing foi visto como um departamento de custo. Você gastava com criatividade, mídia, ninguém sabia direito quanto voltava, o financeiro te olhava torto. E o marketing digital mudou tudo. Então hoje a gente consegue medir cada centavo, qual campanha gerou mais venda, qual canal traz cliente mais barato. A gente sabe também como fazer aquele traqueamento completo entre o lead e a venda, qual segmento vale considerar. E com esse poder veio uma grande responsabilidade. Você precisa justificar o orçamento em termos financeiros. O CFO não entende de CTR, ele entende de ROI. O CEO, ele não entende de taxa de clique, ele entende de payback. E quando você aprende a falar a língua do financeiro, você não vira somente um gerador de custo, mas sim um aliado estratégico e também deixa de ser aquele departamento ou aquele braço que só pede dinheiro. Então, se você gosta desse conteúdo, esse tipo de tema faz sentido para você, então já dá um like aqui no vídeo, isso me ajuda demais a trazer vídeos como esse no canal e faz também com que eu saiba que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, para a gente começar um pouco mais aqui, entender um pouco de finanças, vamos começar com uns termos básicos e aí nós vamos avançando para os termos mais avançados, tá? Primeiro, qual termo que eu vou usar? A gente vai usar o nosso famoso ROI. Return on Investment, Retorno sobre o investimento. Como que é essa fórmula do ROI, Fernanda? A fórmula do ROI é muito simples, tá? Simplesmente é o lucro obtido menos custo do investimento, aqui investimento em marketing, dividido por esse custo do investimento. Então, é realmente o quanto que você obteve de lucro, de retorno naquela iniciativa. Quando a gente está falando de ROI, pode ser tanto para marketing ou para outras coisas, outros projetos dentro da empresa, dividido pelo custo do investimento. Aqui, quando a gente está falando em custo do investimento, tá? A gente não é custo só da mídia, a gente está falando custo de agência, a gente está falando custo do departamento de marketing, enfim, tudo aí que foi gasto para que aquele investimento fosse obtido e fosse realidade, E por que o ROI ele é tão importante, Porque basicamente ele vai dizer para você, você investiu tanto, deu tanto de lucro, e isso te dá uma base muito comparável para você comparar investimentos entre iniciativas. E o ROI ele é o principal indicador que o financeiro vai te pedir ao apresentar o projeto. Sem saber o ROI da campanha, você não defende orçamento, porque você precisa entender se aquele tipo de campanha, se aquele tipo de investimento, ele vai trazer retorno esperado e se dentre as diversas iniciativas que você tem dentro da empresa, se aquela é necessariamente melhor. A outra métrica que nós temos aqui dentro do marketing é o famoso CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Parece ser uma métrica muito básica, porque todo mundo do marketing sabe, todo mundo do marketing, enfim, usa. Só que aqui no nosso caso, o CAC, ele pode ser melhor calculado, E ele responde uma pergunta simples, Quanto que você gasta para trazer um cliente novo? Então, geralmente é aquela famosa forma: total investido dividido pelo número de clientes. Então, por exemplo, se você gastou 50k, gastou 50 mil, teve 1.000 clientes, o nosso CAC aí é 50, 50 por quê? Porque é 50k dividido por 1.000. Nossa, Fernanda, mas é muito simples. É muito simples, só que o que o pessoal geralmente faz? Ele pega esse custo de aquisição, esse total investido e considera só o valor da mídia. Ele acaba não considerando outras coisas que acabam afetando o seu CAC,
como por exemplo a comissão do time de vendas, o valor da sua agência de design, o time de marketing, as agências aí que estão fazendo com que essa aquisição de clientes aconteça. Então, na hora de você calcular o CAC, tem gente que somente calcula o CAC mídia. E o CAC mídia, ele vai te dizer uma efetividade da mídia, mas ele não vai fazer com que você realmente calcule o verdadeiro custo de aquisição, né? Então, o CAC é uma fórmula assim que muitas vezes pode ser mentirosa. E aí você pode perguntar: "Ah, Fernanda, o CAC, o quanto que é um CAC adequado para o meu negócio? Quando eu sei que ele tá caro demais ou barato demais?" É aí que a gente começa a entrar por outros termos econômicos aqui. E aí o terceiro termo, que aí a gente vai ver se realmente vale a pena aquele CAC, é esse terceiro termo, que é o nosso LTV. Lifetime Value. O que é o Lifetime Value, né? É o valor que o cliente gera ao longo da vida dele na empresa. Então, imagina que o cliente, ele entra, ele vira seu cliente, mas ele pode continuar usando o seu produto, pagando ele mensalmente. Ele pode fazer upgrades, ou seja, ele comprou uma versão do produto, depois ele sobe para uma versão melhor. Ele pode fazer o chamado cross-sell, né, que ele compra outros produtos complementares ali dentro do seu portfólio de produtos. Ou simplesmente ele pode falar: "Tô cansei de você, vou embora", né? Que é o famoso churn. Então, existem várias formas ali de você trazer valor para o cliente, né? Fazer com que o cliente traga mais valor agregado. Então, por que o LTV é importante? Porque você precisa saber, na hora de você adquirir o cliente, se aquele custo tá bom, e você vai comparar esse custo com o valor que ele vai gerando ao decorrer da vida dele, que é o nosso LTV, tá? O LTV, ele é bem bacana. Tem gente que calcula por uma fórmula super básica, tá? Que aí eu vou colocar aqui, que é ticket médio vezes quantidade de compra, né, que é a nossa frequência de compra, vezes a retenção. Então, quanto que é o valor da minha compra versus quanta quantidade que eu comprei ali por mês e a minha retenção mensal. Supondo disso. É uma fórmula simples, mas existe outras formas de você calcular o LTV que são muito mais eficientes. Então, deixa eu ver aqui. Tem até uma aula aqui, bacana, onde a gente acaba calculando, por exemplo, o LTV utilizando uma fórmula que é a fórmula da curva de sobrevivência, né? Por quê? Não é que você vai ter um consumo frequente ali desse cliente estável no decorrer do tempo. Muitas vezes o cliente vai começar ali com bastante consumo e ele vai decrescendo, é uma curva ali, diminuição de atividades, justamente por causa do nosso querido churn. Então, se a gente for pegar alguma curva, deixa eu pegar uma curva de churn. Pode ser uma curva assim, ou seja, você começa com todos os clientes 100%, e aí, conforme vai passando o tempo, né, a probabilidade dele estar ativo na sua base vai diminuindo. Isso aqui é uma curva modelada de churn, inclusive é uma das coisas que a gente ensina ali no Market Masters, como você pode modelar essa curva de churn, né? A gente ensina para você até algumas contas, mas aqui no nosso caso, como que a gente calcula LTV na mentoria? A gente pega a somatória de todos os valores que o cliente trouxe com o tempo, versus a margem, que eu vou explicar um pouco mais sobre a margem de vocês. Então, não é a receita, a gente já tira ali pelo menos o custo variável. A gente também coloca uma questão de que possa haver um aumento dessa receita, principalmente por causa de inflação ou upsell, e a probabilidade desse cliente estar ativo. Então, ele começa aqui na nossa curva, por exemplo, no período 0, todo mundo começa 100%, mas depois, por exemplo, em 36 meses, 3 anos, ela vai abaixando para somente 1,95%. Isso acontece em vários lugares. Então, você calcular ali o LTV por essa fórmula é muito superficial. E aí pode ser que você não está considerando aí os formatos de churn, tá? Então, o que a gente usa muito o LTV? A gente usa muito para entender esse valor de lucratividade com o tempo, se eu estou gastando muito mais do que eu deveria,
para obter esse cliente, e um cliente que fica mais tempo vale mais. Então isso, se você sabe que esse cliente fica mais tempo, que ele vale mais, que a probabilidade de churn dele também é menor, então quer dizer que provavelmente ele vai ter uma maior retenção, vai ficar mais tempo com você e vai gastar mais, isso pode justificar CACs maiores. Muitas vezes, o que a gente vê nos pequenos negócios? A gente vê negócios querendo, por exemplo, investir milão em mídia, sendo que o LTV do cliente é 50 mil reais. Tipo assim, pô, meu, você quer também que eu faça milagre ali? Então, é aí para você pensar, né, que quanto mais esse cliente vale, mais você pode estar disposto a pagar, que vale sentido você pagar mais na aquisição. Ah, Fernanda, eu quero pagar o menos possível. Você pode tentar pagar o menos possível, mas não considere que o seu concorrente vai querer também ser mão de vaca e querer pagar pouco, entendeu? Então, todo mundo quer pagar o menos possível, todo mundo quer ter o menor CAC, mas tem que considerar também se o seu concorrente vai querer isso também. E se o seu concorrente está um pouquinho mais disposto a pagar mais que você para aquisição, ele vai ganhar os seus clientes. Uma das coisas que as pessoas falam muito do LTV é sobre ser uma métrica muitas vezes de previsão, porque como a gente vai fazer uma previsão do valor que ele tem ao longo do tempo, pode ser que por ter esse aspecto preditivo não seja uma métrica muito forte. Por causa disso, às vezes também o negócio é muito novo, você não tem curva ali de retenção para ser calculado. Alguns business eles medem a qualidade dos seus clientes através de outra forma. E qual seria essa forma? Através do payback, né? O nosso CAC payback. O payback, escrevendo aqui, o CAC payback é quanto tempo você demora para adquirir, para pagar o custo de aquisição de um cliente. E por que esse CAC payback é importante, Fernanda? Porque se você demora muito tempo para pagar esse cliente, pagar o custo de aquisição dele, é um risco do seu negócio. Porque, por exemplo, imagina que você tem um business de e-commerce, por exemplo, que o seu CAC, vamos colocar que é 20 reais, vamos colocar 100 reais. 100 reais, mas no primeiro mês o seu cliente, enfim, ele dá de lucro ali para você 30, no segundo mês ele dá mais 30, depois ele dá mais 30, depois mais 30. Ou seja, esse cliente demorou 3 meses e pouquinho para ele se pagar. Imagina se esse cliente dá churn no segundo mês. Você acaba tendo prejuízo e você acaba meio que perdendo dinheiro. E tem muito caso desse de empresas que falam, beleza, a gente suporta esse CAC grande, porque conforme o cliente for gastando, a gente vai levando, a gente vai, né, se pagando ele. Mas quando você leva muito tempo para se pagar, meio que você acaba com problemas financeiros, porque esse CAC aqui, você desembolsa na hora. Então, você já vai, pelo menos no final do mês, desembolsar um dinheirinho. Isso aqui você só vai receber daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Fora ainda se você estiver, por exemplo, pagando no cartão, aí não quiser antecipar esse valor. Então você imagina que começa a ter um problema também de fluxo de caixa. Então, por isso que CAC Payback é uma métrica muito importante para você medir a saúde do seu negócio e a saúde do seu marketing, a saúde na aquisição de cliente. E o mais engraçado é que pouca gente sabe como que você faz essa parte aí do CAC Payback. Existe alguns benchmarks de CAC Payback que você pode estar avaliando no seu negócio para ver se faz sentido. Então, depende aí do mercado. Por exemplo, B2B Enterprise, por exemplo, por ser clientes que têm uma retenção maior, eles não saem do fornecedor, tickets maiores, o CAC Payback saudável é maior. Agora, para empresas, por exemplo, mais B2C, e-commerce, aí são tempos bem mais curtos, porque cliente B2C já é um cliente um pouco mais arriscado. Para você ter uma ideia, assim, e-commerce, a gente fala que payback, assim, para e-commerce, 4 meses, 5 meses no máximo. Quando é aí um B2B Enterprise, pode ser mais de 1 ano, 1 ano e meio. Então, é algo aí que você tem que pensar e tem que levar em consideração na hora de estar pensando no marketing, pensando nessa parte financeira.
tá? Outra coisa também que é um conceito bem bacana é, por exemplo, né, na questão do ROAS. O ROAS é uma coisa que as pessoas falam, nossa, vou usar ROAS para avaliar aqui a performance da minha campanha. E o ROAS, ele considera só a receita, né? O ROAS, ele não considera o lucro. Então, toda vez que você for estar usando uma métrica de receita como ROAS para estar avaliando ali a performance do seu marketing, considere e tenha em consideração que não vai estar avaliando a figura toda, vai estar avaliando somente a receita em si, o faturamento bruto e não o lucro. Então, outra coisa que, como profissional de marketing, você tem que fazer é entender um conceito chamado margem. Margem seria a receita menos os custos variáveis. Por que importa aqui a margem? Porque o que acontece, né? Um produto que necessariamente gera muita receita para o seu marketing não quer dizer que seja o produto que gere mais lucro. Então, principalmente quando você tem uma série de produtos ali dentro do seu portfólio, analisar o marketing não só no ponto de vista de venda, mas no ponto de vista econômico de margem. Quais são os produtos que eu tenho uma margem maior, que estão vendendo bem e que eu posso escalar a campanha, porque assim eu sei que não vai ter só faturamento, vai ter lucro no final, e vão ter produtos que são produtos que as pessoas vendem, compram bastante, mas no final não dão tanto lucro assim. Então também a importância de um profissional de marketing é entender como que você vai fazer a distribuição de orçamento, não somente em relação à mídia, mas também em relação aos produtos que você vai vender. Produtos que são de margem baixa, ou seja, a receita e o custo estão basicamente ali quase que empatados. Se eles vendem muito bem e se eles escalam muito bem, eles são aqueles famosos produtos abre carteira. Você não vai fazer dinheiro com eles, mas eles são bons para você crescer a sua base de clientes e depois, através de remarketing, CRM, outras coisas, você consegue pegar ali e aumentar o LTV deles. Agora, existem produtos que são produtos vencedores em relação à lucratividade. Esses produtos vencedores em relação à lucratividade são produtos que possuem margens altas, ou seja, você tem proporcionalmente ao custo, você tem uma receita muito maior, então ele gera receita e gera bastante lucro no final, e ele é um produto que está saindo relativamente bem. Então esse produto você consegue vender mais e ganhar mais dinheiro. O bom desses produtos com margem altas também é que você consegue brincar um pouco mais com pricing. O que seria brincar um pouco mais com pricing? É, às vezes você quiser aumentar um pouco as vendas, você consegue abaixar um pouco o ticket e ver se esse abaixamento do ticket faz com que as vendas, né, também subam bastante. Se você sentir isso, provavelmente é um produto que tem uma elasticidade muito alta ali em relação ao preço, então você consegue fazer aí promoções, você consegue fazer algumas iniciativas mais pontuais aí a respeito de precificação. Então, é também uma das variáveis aí que um bom gestor de marketing, ele pode estar mexendo. O que a gente vê geralmente profissionais de marketing escalando produtos só olhando para ROAS, olhar para ROAS só ver receita, aí acaba escalando o produto errado porque a receita tá alta, mas aí a margem tá baixa e estraga todo o lucro. Até aí tudo bem, pessoal? Conseguiram entender esses conceitos? Esses conceitos são extremamente importantes. E se você ainda não me segue aqui no YouTube, agora é hora. Vou começar a postar mais conteúdo sobre esse por aqui. E olha só as coisas que eu já trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem também que eu aprofunde nesse conteúdo, me fala também nos comentários. E a outra coisa muito legal também que eu queria trazer aqui, por fim, é sobre outro conceito que é chamado valor esperado. O valor esperado pode ser chamado expected value. O que seria? Seria o retorno esperado daquela iniciativa, daquele investimento, daquele projeto. O valor esperado, basicamente, ele fala a probabilidade de algo acontecer vezes o retorno daquilo. Jogador de pôquer usa muito a definição de valor esperado também. Aqui na nossa aula de LTV, inclusive, acho que eu vou fazer até um vídeo sobre ela, se você quiser
que eu faça, coloque aqui nos comentários. A gente calcula aqui o valor esperado de acordo com a probabilidade, né? Então, probabilidade da pessoa estar viva na nossa base, viva aqui, ativa na nossa base, versus o que? O quanto que a gente ganha de dinheiro com essa pessoa. Então, a gente acaba fazendo muito isso para calcular qual que é o valor esperado do meu cliente no final da vida dele, entendeu? Quando você vai calcular também que projeto que você vai priorizar. Você pode calcular e fazer essa priorização de acordo com o valor esperado dos projetos. Qual projeto tem um valor esperado maior? Qual projeto tem uma probabilidade de sucesso maior versus o retorno maior? Vão ter projetos que têm retornos gigantes, mas a probabilidade daquilo ser verdade é muito pequenininho. Enquanto tem projetos que o retorno são menores, mas você tem muito mais segurança e muito mais probabilidade daquilo acontecer e ser verdade. Então, às vezes, compensa você ir para esse projeto que tem a maior probabilidade de sucesso e o retorno ok. Então, aí também é um framework aí usado por executivos, por jogadores de pôquer e que dentro do marketing também pode ser aplicado quando você está falando com um profissional de finanças. Esses são alguns dos termos que eu vejo que podem fazer muito sentido para você, tá? Quais que são os mais importantes? Hoje eu vejo que todos aqui são importantes, mas calcular direitinho o CAC, levando em consideração não só mídia, mas também agência, designer, comissão de vendas, é legal para você ter uma visão justa de quanto que você está realmente gastando. O LTV, você entender que o LTV, ele é um número de previsão e que você precisa calcular muito bem as curvas de churn e retenção para que você tenha um LTV fidedigno, então por isso que a gente tem essas aulas de cálculo aqui. Sobre o CAC Payback, lembrar da importância dele, porque ele vai falar um pouco da sua saúde financeira, né? E até mostrar a necessidade de caixa ali da empresa, porque se a empresa demora muito tempo para pagar o custo de aquisição, o que acaba acontecendo? A empresa não tem dinheiro e caixa para se manter. Então, isso também é uma coisa que você pode ver quanto que é o CAC Payback da sua empresa e comparar com os benchmarks. A questão de margem é importante para você escolher os melhores produtos para você vender e escalar, porque você não quer só produto que vende bem em termos de receita, mas você quer produtos também bons em termos de lucro. E aqui o valor esperado para você priorizar melhor as suas iniciativas. Então, se você conhecer esses conceitos, você já vai estar na frente já de 95% dos profissionais de marketing. Existem outros conceitos, mas aí também a nossa aula ia ficar muito comprida. Então me fala aí, gente, vocês já conheciam esses conceitos? Vocês já calculavam eles no dia a dia? Você já levou LTV, CAC Payback, margem em consideração para fazer otimização nas suas campanhas? Se sim, fala nos comentários. Se não, também pode falar, que sempre estamos aqui para aprender. E se vocês querem chegar ao próximo nível, querem desenvolver essa habilidade analítica, querem estar com profissionais que são executivos para que você possa ter mais segurança e aprender a falar a linguagem do financeiro e usar dados para poder brilhar, não só para ser o braço da operação e ser o cabeça, então eu falo para vocês e recomendo muito que vocês conheçam o Market Masters, que é a nossa mentoria. Quer saber mais informação sobre ela? Quer se desenvolver mesmo? Então vou colocar também na descrição do vídeo um link para você fazer a sua aplicação e uma auditoria de carreira, né? Por ser um acompanhamento mais individualizado, a gente também faz uma auditoria na carreira da pessoa antes para ver se faz sentido ela entrar e se a gente consegue ajudar ela da melhor forma possível. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima vez vamos falar ali mais sobre temas técnicos. Espero que vocês tenham gostado, seja útil para vocês. Deem aí o joinha e nos vemos na próxima aula.